Bom dia, domingo 15 de setembro, título da lição de ontem, Julgado e Crucificado. Nós iremos estudar durante essa semana o capítulo 15 do Evangelho de Marcos. E ao longo desse capítulo, a ironia desempenha um papel importante. Por isso é bastante útil ter uma definição clara do que é ironia. Ironia é uma figura de linguagem que se caracteriza pelo uso de expressões que remetem ao oposto, de maneira proposital, do que se quis dizer. Uma expressão ou gesto que dá a entender em determinado contexto o contrário ou algo diferente do que significa. E também pode assumir, em forma mais azeda, de sarcasmo ou zombaria. A ironia pode ser usada assim também. Na lição de hoje, domingo, título Você é o Rei dos Judeus? Nós encontramos a primeira pergunta que diz: quais tipos de situações irônicas ocorrem nessa passagem? Marcos 15, do 1 ao 15. Vemos aqui o julgamento noturno diante de membros escolhidos do Sinédrio e feito na casa de Caifás, o sumo sacerdote. Nós percebemos que esse não foi um julgamento oficial, apesar de terem se ouvido as acusações e de ter tomado uma decisão, a sentença de morte contra Jesus. Só que foi necessário fazer uma convocação legal para que o Sinédrio se reunisse logo pela manhã. Portanto, no julgamento diurno, tiveram que repetir partes essenciais do julgamento noturno. E é onde nós encontramos essas situações irônicas. Jesus foi acusado de ser o que na verdade ele era, rei. E não apenas dos judeus, mas de todo o universo. Uma segunda situação irônica é dolorosamente irônico, como diz a lição, o texto da lição, que um governador pagão, Pilatos, quisesse libertar o Messias, enquanto os líderes religiosos, que estavam aguardando a vinda do Messias por tantos séculos, desejassem que ele fosse crucificado. Uma total inversão. Uma terceira situação: o povo preferiu escolher libertar o criminoso e condenar o inocente. Um senso de justiça invertido, uma ironia. E uma outra também ironia que nós percebemos: Pilatos, ele percebeu a injustiça das acusações, mas deixou com os líderes e o povo a decisão de qual preso seria libertado. Como autoridade instituída, caberia a ele decidir. Essas situações ficaram evidentes no texto que nós estudamos nessa manhã. Oremos. Bondoso Deus, que nossa vida, as nossas decisões de hoje estejam coerentes com aquilo que aprendemos da Tua Palavra sob a direção do Teu Espírito Santo. Dá-nos a vitória nesse dia, pedimos por Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus.